Olá, alunos do nono ano, como vocês estão? Aqui é a professora Rara, da disciplina de Filosofia do Colégio Santa Rita, e nós vamos dar continuidade às aulas de filosofia, falando desse filósofo maravilhoso que é Nietzsche, tá? Então essa será a nossa terceira aula, da qual a gente vai falar desse filósofo, dos seus pensamentos, e aí na próxima aula a gente vai fazer as atividades que tem após o assunto, tá? Página 32 e 33. Então, gente, quem era Nietzsche? Nietzsche nasceu em 1844 na Alemanha e faleceu em 1900. Ele foi um grande crítico da religião, da moral e do pensamento filosófico que dominava o século XIX. Tá? Que seria aí o pensamento e a filosofia racionalista. Nós vamos falar mais adiante. Para ele, esses valores da cultura ocidental limitavam o poder que o ser humano tem em viver com criatividade. Ou seja, além de forçar o indivíduo a viver, ele negava os seus princípios vitais. Tá? Então, por isso que ele vai criticar esses valores culturais ocidentais. Vamos aí passando. Bom, Nietzsche, a gente vai falar um pouco sobre ele e as transformações dos valores. Nietzsche era totalmente a favor disso, né? Da ideia do ser humano não seguir os valores morais, né? Os pensamentos da época sem dar uma crítica ou sem pensar sobre essas reflexões. Nietzsche, ele se considerava um filósofo à frente do seu tempo, porque ele lutava contra alguns princípios da sua época, como o cristianismo e os pensamentos racionalistas, que aí ele vai criticar sobretudo Platão e Sócrates. Nós iremos falar mais na frente. Então Nietzsche, ele defendia que não existe ordem ou razão no mundo determinando o que irá acontecer em nossas vidas. Ou seja, nós não temos uma vida estabelecida, certo? Então não existe algo maior que domina e rege o mundo. Ele defendia exatamente o irracionalismo, tá? Ou seja, a irracionalidade da vida. Ou seja, a vida, ela se apresenta diante de vários sentimentos possíveis, como a dor, a alegria, as incertezas, a luta. Ele falava que esses sentimentos regem a vida do ser humano também. Então o ser humano não tinha como viver somente através dos sentimentos ditos pela razão, certo? Pelas ações da razão. Então Nietzsche, ele combatia qualquer ideia que negasse a vida como de fato ela é, ou seja, o mundo concreto, tá? Então por isso que ele vai criticar a filosofia racionalista e o cristianismo. Mas professora, por quê? Por que que ele critica isso? Porque Nietzsche, ele entendia que esses ideais, o cristianismo e essa filosofia racionalista, desvalorizavam as nossas vivências e nossos desejos. Como seria isso, professora? Eu dou o exemplo da zona de conforto. A zona de conforto, para Nietzsche, ela deve ser quebrada. Só através dessa quebra da zona de conforto é que a gente consegue o melhor de si mesmo. Entendeu? Ou seja, para ele nós temos que viver a vida. A vida vale a pena quando ela é sentida além do que essa ideia de razão traz. Ou seja, vocês estão dispostos a viver? Vocês estão dispostos a viver sem seguir os padrões estabelecidos pela sociedade? Fica aí a reflexão, né? E aí vamos para o próximo slide. Nietzsche, ele achava que os valores humanos negavam a realidade. Por isso ele defendia exatamente essa inversão de todos os valores. Assim como ele também acreditava na necessidade de haver uma constituição de uma nova humanidade. O que seria isso, professora? A existência de um novo homem, que aí ele vai chamar de super-homem, que a gente vai falar mais na frente. Esse super-homem é aquela pessoa que rompe com esses padrões estabelecidos pela sociedade, rompa com o cristianismo, rompe com a ideia da razão ser o fator único da existência do mundo, tá? A única forma de encontrar essa realidade absoluta, essa verdade absoluta. Então ele vai dizer que tinha que haver essa constituição, né, essa ideia de um novo homem, uma nova humanidade.
Vamos lá. Nietzsche, ele combateu o racionalismo e se opôs à ideia de que a razão era a principal característica do ser humano. Logo, ela seria o quê? A única forma capaz de compreender e encontrar de fato a realidade. Então, por isso que ele criticava esse racionalismo, pela ideia de colocar a razão como o princípio de tudo, certo? Então, dessa forma, quando ele critica o racionalismo, ele dá a ideia de entender que a realidade ela seria muito mais ampla do que o racionalismo permite compreender, tá bom? Ou seja, nós, seres humanos, conseguimos ir para além do racionalismo, para além do pensamento, para além da nossa razão. E como seria isso, professora? Através dos nossos sentimentos e emoções. Porque muitos dessas manifestações, elas não podem ser abarcadas pelo racionalismo. Então, diante disso, o racionalismo ele limita a vida do ser humano e do mundo, certo? Ou seja, ele exclui essas outras possibilidades, né? Que seriam os nossos sentimentos, as nossas ações. Por exemplo, o amor, a tristeza, certo? Que muitas vezes esses sentimentos nos fazem fazer coisas sem pensar. Então, o racionalismo acaba excluindo esses outros sentimentos, tá? Então, para Nietzsche, o ser humano ele tem uma força instintiva e suas manifestações são mais poderosas do que as manifestações conscientes, ou seja, as que vêm através da razão, tá? Então, observem, para Nietzsche existe uma força, um instinto no ser humano que é mais forte do que essas manifestações que vêm através da razão. Então, elas não podem ser excluídas. E para Nietzsche, essas manifestações eram excluídas pelo racionalismo, já que ele dava a razão como um ponto primordial e essencial para encontrar a verdade, tá? Vamos aí. Então, ele critica os filósofos racionalistas, né? Exatamente por eles usarem a razão como a única forma de conhecer o que é real e o que é verdadeiro, certo? Então, Nietzsche ele afirmava que Sócrates e Platão eles teriam iniciado uma crise. Como assim, professora? Porque eles, para Nietzsche, aprisionavam os instintos do ser humano e os nossos sentimentos, tá? Então, eles acabam fazendo com que exista uma crise do ser humano, tá? Já que é como se, para Nietzsche, esses filósofos tornassem o ser humano um robô, uma pessoa que não tem sentimentos, tá? Que não tem sentimentos assim, entre aspas, que seria uma pessoa que não sabe lidar e que não dá importância a esses sentimentos. Então, Nietzsche fala que o primordial do ser humano era entender também a sua capacidade de sentir, certo? Então, Sócrates, para Nietzsche, teria impulsionado o racionalismo ao considerar o saber a principal virtude do ser humano e também a única forma de encontrar a verdade, como eu falei anteriormente para vocês. Então, para Sócrates, tudo que não passasse pelo julgamento da razão ou que não fosse compreendido por ela seria resultado da ignorância. Ou seja, gente, observem que ele acaba limitando, né, tudo que não vai para a razão, tudo que não vem da razão. Então, Sócrates, ele teria ignorado os aspectos fundamentais da existência humana, que seria os nossos sentimentos e nossas ações, como o sofrimento, a nossa incerteza, os nossos sentimentos, tá? Vamos aí. E aí, além de criticar Sócrates, Nietzsche também vai criticar Platão e a ideia de um mundo perfeito. E aí a gente vai lembrar da teoria das formas, né? Ou a teoria da caverna, como a gente estudou em sala de aula, que para Platão existia 2 tipos de realidade, né? Vocês devem estar lembrando. Por favor, espero que estejam lembrando. Que seriam os 2 tipos de realidade, que é a realidade sensível, a que está para os nossos sentidos, e a realidade inteligível, tá? A sensível, lembrem, existem essas duas. E a sensível, ela é a cópia imperfeita da realidade. Ou seja, da realidade de fato. Que seria a inteligível. Ou seja, a realidade ela só poderia ser compreendida através do pensamento e conhecimento. Lembre, a sensível,
ela está para os nossos sentidos, tá? Lembrem. E a inteligível é a que está para os nossos conhecimentos, os nossos pensamentos. E para Platão, esse seria um mundo perfeito, ou seja, a gente só encontra a perfeição do mundo através do pensamento e do conhecimento. Então, pelo viés de Nietzsche, Platão tentou excluir da vida as imperfeições do mundo, a mortalidade, já que na teoria da forma, né, tudo deveria ser perfeito. Ou seja, a gente deveria encontrar esse mundo perfeito através do conhecimento e do pensamento, certo? Então, Nietzsche, ele explica que Platão, ele tenta excluir essas imperfeições da vida que são necessárias e que existem no nosso cotidiano, né, na vida do ser humano. Então, Nietzsche, ele combate o racionalismo do mundo exatamente por ele achar, né, que esse racionalismo, ele nega as esperanças do ser humano, certo? E as experiências tais como elas são de fato, ou seja, a nossa realidade, a nossa vida de fato. Então, Nietzsche, ele critica Platão, Sócrates, né, diante dessas ideias filosóficas do racionalismo, e critica também o cristianismo, porque para ele essa vertente religiosa ela serve de consolo para o ser humano, de como conseguir sobreviver diante da realidade cruel em que nós vivemos, certo? Então, Nietzsche, ele critica na ideia de o cristianismo sempre trazer a ideia de que nós vamos ter uma vida melhor, nós vamos superar, né, através da mortalidade, né, da imortalidade do ser humano, da procura pela felicidade após a morte. Então, Nietzsche, ele acreditava que o cristianismo, ele também negava essa vivência concreta do ser humano através dessa ideia de imortalidade e felicidade que só seria reservada em outro mundo para as pessoas que seguem os mandamentos de Deus. Então, é nesse fato que Nietzsche, ele critica o cristianismo por limitar, né, as atitudes do ser humano diante do que é bem e o que é mal, tá? Então, Nietzsche, ele desacreditava no cristianismo exatamente por isso, por ele negar a vida concreta do ser humano, certo? Os nossos sentimentos, as nossas ações. Então, a partir disso, ao falar sobre a vida, Nietzsche, ele entra na vontade de potência. E aí, o que seria isso, professora? Essa vontade de potência seria a energia da existência. Como assim, professora? A nossa vontade de viver, a nossa vontade de ser quem nós somos de fato, ou seja, não ser aquela pessoa que está coberta dos padrões da sociedade, ou seja, é a nossa vontade de ser nós mesmos, certo? De viver, de amar, de intensificar a vida, de viver a vida com intensidade. E essa vontade, para Nietzsche, ela seria mais forte, é a força maior de todos os sentidos, né? Ela seria a mais forte de todos os sentidos, e nela estava a junção das funções do corpo, do nosso corpo e da nossa mente. E ela que nos daria a capacidade de ir além em nossas vidas, né? De não só procurar sobreviver, mas também ressignificar a força de viver, tá? Então, observem, Nietzsche, para ele o ser humano tinha que ir para além da sobrevivência, né? Ele tinha que ter muita vontade de viver, de ir além, de conseguir, gente, de sair da zona de conforto, de conseguir ir atrás dos seus sonhos, de não desistir, de não abaixar a cabeça, né? De não se limitar a valores, certo? Então, observem, Nietzsche, ele é um dos filósofos mais estudados na atualidade. Ele é maravilhoso por ele trazer o perigo da limitação do ser humano, né? Dos seus sentimentos, das suas ações. Então, para Nietzsche, o cristianismo e essas filosofias metafísicas, elas sufocavam essa vontade de potência, né? Elas queriam controlar as vontades e os desejos do ser humano. E tá aí o problema do cristianismo e dessas filosofias, né, de Platão e Sócrates. É exatamente por querer limitar e negar a vida do ser humano, negar as nossas forças, né? A força que o indivíduo tem.
Então aí ele entra para falar um pouco sobre Deus e o surgimento do super-homem, que a gente já tinha comentado um pouco. Deus, Nietzsche, ele traz na sua obra A Ciência, ele anuncia a morte de Deus. Mas como assim, professora? Prestem atenção. É uma afirmação que ele usa para... Ele queria dizer que é o fim de um período marcado pela filosofia socrática e platônica e pela tradição também judaica cristã. Ou seja, o ser humano ele estaria deixando de estruturar a sua vida com base nessas verdades absolutas. E essa verdade absoluta, gente, é a ciência, tá? Então, quando ele fala dessa morte, seria o fim dessa filosofia de Sócrates e de Platão e também desse rompimento com o cristianismo, certo? Então, o ser humano ele estaria deixando de estruturar a sua vida com base nessas verdades e também deixar de ser orientado através da fé de um ser divino, certo? Que para ele, o cristianismo, essa orientação de uma fé divina, acaba limitando as ações do ser humano, certo? Ou seja, eu não faço determinada coisa porque Deus não vai me perdoar, certo? Eu não tenho determinada atitude porque determinada religião fala que isso não vai me fazer bem. Então Nietzsche, ele acreditava que isso controlava os instintos do ser humano, certo? Limitava o ser humano de ir além dos seus desejos. Então, por isso que ele criticava essas visões, tá? Então, Nietzsche, para ele havia chegado a hora de romper com esse indivíduo e o ser humano, ele assumir o controle da sua vida, certo? Sem ilusões e sem esses valores morais também que oprimiam o instinto do ser humano. E aí entra esse super-homem, certo? Que seria o indivíduo que ele não nega a sua vida de fato e nem tudo o que acontece ou que pode acontecer nela, ou seja, é o ser humano que compreende que ele tem uma vida, certo? E que ele pode desejar as coisas, ele pode desejar ir além do que ele é naquele momento. Então, para isso, ele tem que deixar a zona de conforto, ele tem que acreditar em si mesmo, tá? Então, vamos aí. Bom, então, segundo Nietzsche, a vida, ela vale a pena ser vivida. Então, não pode ter nada que controle a vida do ser humano, porque se tem alguém controlando, limitando os meus anseios, vai limitar também a minha vida, certo? Ele foi um filósofo de relevância enorme, de importância, porque ele traz interrogações que surgem em nossas vidas, né? E até as interrogações mais banais, que são um dos pressupostos mais importantes de Nietzsche. Então, quando Nietzsche ele fala desse super-homem, ele fala desse homem psicologicamente forte, certo? É um homem que vê seus anseios, vê seus desejos, luta por eles, tá? Tem um psicológico muito forte. Então, esse seria um homem que não deixa padrões limitarem sua vida, tá? Não é um homem que rege, não deixa aí a filosofia, determinados pensamentos filosóficos regir a sua vida, tá? Então, Nietzsche, esse homem, esse super-homem seria esse indivíduo, tá? E aí eu termino com essa frase dele que eu amo. É preciso ter um caos dentro de si para dar a luz a uma estrela cintilante, tá, gente? Então, o que seria isso? É entendermos que temos sentimentos, temos ações e que nós podemos, dentro desse caos que existe em nós, encontrar uma luz perfeita, uma luz maravilhosa, tá? Então fica aí essa frase de Nietzsche para vocês, gente. Espero que vocês tenham entendido a aula, tá? Qualquer dúvida, me procurem. Qualquer dúvida, gente, me procurem, tá? Eu quero que vocês façam as atividades, tá? Que quando terminam o assunto falando sobre Nietzsche, acho que é a página 32 e 33, respondam as questões que aí na próxima aula a gente vai responder, tá? Essas atividades. E aí, no momento que a gente vai voltando à resolução das questões, a gente vai retomando o assunto, falando sobre Nietzsche novamente, sobre as suas visões, sobre essas transformações de valores, né? Que na ideia de Nietzsche limitava o ser humano, né?
A gente vai falar sobre essa irracionalidade, né? Ou seja, Nietzsche, ele rompe com o racionalismo, né? Ele não concorda com algumas ideias do racionalismo, que para ele limitava as características do ser humano, ou seja, o ser humano ele não era só razão, né? Não era só esse critério único que é dado para encontrar a verdade e a realidade, né? Como a gente viu com Sócrates, e também a ideia de Platão de mundo perfeito, né? Para Nietzsche não existe isso, né? Não existe só uma realidade inteligível, tá? E aí também o cristianismo, quando nega a vivência concreta do ser humano, né? Que limita o ser humano de ter suas determinadas ações, seus sentimentos, né? De forma descontrolada. Para seria isso. E essa vontade de potência, tá, gente? Então, falar de instintos, falar do surgimento desse super-homem, que seria um homem aí que nega esses valores, né? Esse controle da vida, tá, gente? Então, a gente fica com isso de Nietzsche, né? Que a vida vale a pena no momento em que nós estamos, né? De um caos, de medo, né? A vida vale a pena. Vale a pena viver, vale a pena ter sentimentos, certo? Vale a pena valorizar os próximos, né? As pessoas que estão ao nosso redor, torcer para as pessoas, torcer por nós, tá, gente? Então fica aí a aula de Nietzsche. Eu tô com muita saudade de vocês, espero que esteja todo mundo bem, tá? Tô com muita saudade. E é isso, gente. Qualquer dúvida, a professora tá aqui, a professora tira a dúvida de vocês. Beijos e até a próxima aula. Então façam as questões, por favor, não deixem para fazer as questões só no dia da aula, tá bom? Leiam o assunto é maravilhoso. Reflitam sobre o que Nietzsche fala, através desse assunto de Nietzsche dá pra gente retomar sobre Sócrates e Platão também, certo? Então na próxima aula a gente retoma sobre esses filósofos, fala novamente sobre eles e responde as questões. Beijo, gente!